Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o seu professor André Bernardo e nesta semana nós estamos estudando a lição de número 6 da classe dos adultos da revista do segundo trimestre de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E o comentarista dessa revista é o nosso pastor Elianai Cabral. E o título desta lição, desta semana, O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Este é o momento inicial do nosso vídeo e é o momento que você deve se inscrever em nosso canal, deve ativar as notificações, deve deixar o seu like no gostei. Isso é muito importante, nós já somos 3.000 inscritos, 3.000 adoradores, 3.000 estudantes da Palavra de Deus. Faça parte você também desta escola maravilhosa, desta classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. A palavra-chave desta lição diz cuidado. Então nós vamos trabalhar esse tema em cima desta palavra-chave. Cuidado, ou seja, nós vamos comentar a respeito do bom pastor. Nós vemos na parábola em que Jesus anuncia para os líderes de Israel, mostrando quem é o bom pastor e quem são os mercenários. Olha só, a palavra-chave cuidado, ela tem a sua origem lá no latim, que significa cogitatus, particípio do passado do verbo cogitare, que significa pensar, meditar e refletir. Essa origem etimológica que revela uma dimensão fundamental do significado de cuidado. Ou seja, antes de agir com cuidado, é preciso pensar sobre o objeto ou a pessoa que receberá essa atenção. Por isso, então, devemos ter cuidado. Implica em uma reflexão prévia, uma consideração das necessidades e do bem-estar do outro ou da situação. Então a palavra-chave, ela tem todo esse significado de cuidado. Não é pensar somente em você, mas pensar justamente em quem você irá dar a sua atenção, em quem você irá promover uma atenção. Texto áureo da nossa lição. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, verso 14. Quem é o bom pastor? É Jesus. Jesus é o bom pastor. A verdade prática da nossa lição diz: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura bíblica em classe desta lição será feita no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 16. A introdução da revista nos diz o seguinte: se você tiver a sua revista, nos acompanhe lendo pela sua revista ou acompanhe a leitura que nós iremos realizar. Nesta lição, estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, que cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. E por fim, diferenciarmos as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. É importante nessa introdução você compreender que Jesus, no capítulo 10, quando ele conversa com os líderes religiosos em Jerusalém, toda a parábola que ele apresenta para esses homens não é para a igreja como um todo. É preciso entender e compreender isso. Jesus está anunciando uma parábola, trazendo uma verdade profunda para o povo de Israel e para os líderes, principalmente para os líderes de Israel. Depois nós vamos ver em outros versos, após os versos 16 e assim por diante, que Jesus depois ele fala que haverá ainda outras ovelhas que se reunirão ao seu aprisco e haverá então um só pastor. Aí Jesus, neste ponto, ele está revelando que haverá então um povo. Que povo? O corpo de Cristo. A igreja que nascerá, que fará parte desse aprisco. Mas, nestes versos do capítulo 10, especificamente Jesus está apresentando uma verdade profunda somente para o povo de Israel, que são as ovelhas que estão no aprisco, e os líderes religiosos, que deveriam ser os pastores destas ovelhas, mas na verdade eram mercenários. Então isso é muito importante você compreender nesse momento inicial, ok? Objetivos da lição. Primeiro objetivo, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. Segundo objetivo da lição, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança,
assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E o terceiro objetivo é diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Partimos agora para o primeiro ponto da nossa lição, que diz: Jesus, a porta das ovelhas. E o assunto deste ponto é o contexto. Então nós vamos compreender o contexto pelo qual houve então essa conversa entre Jesus e os líderes religiosos de Jerusalém e que acabou então em Jesus apresentando esta parábola. Então isso é muito importante. Jesus não saiu falando, contando essa parábola sem uma direção, sem um respaldo, sem um objetivo. Aconteceu alguma coisa que Jesus anunciasse a parábola, confrontando então as atitudes dos líderes religiosos. Olha só. Panorama do capítulo 9 do Evangelho de João. Então nós vamos fazer um panorama do capítulo 9 que resultou então na conversa apresentada no capítulo 10 e que Jesus então anuncia aquela parábola trazendo uma verdade profunda para os líderes religiosos. Olha só. Contestação. Jesus é questionado por seus discípulos a respeito de quem havia pecado, o homem cego de nascença ou seus pais. Por isso era cego. Isso no capítulo 9. Aí então nós temos a resposta de Jesus. Jesus responde que nenhum dos dois pecaram, mas isso aconteceu para que a glória do Senhor fosse manifesta. Aí então nós vemos a manifestação então da glória de Deus. Jesus vai até o cego de nascença, faz lodo no chão, passa em seus olhos e pede que ele vá se lavar no tanque de Siloé. Olha só, tudo isso tem um objetivo. Jesus não fez isso aleatoriamente. Jesus não usou a matéria por uma limitação do seu poder, de forma nenhuma. Mas havia um objetivo disso. Olha só o resultado. Após o cego ter lavado seus olhos, enxergou, passou a enxergar imediatamente. Quais os objetivos então? O homem, passando a enxergar, a primeira coisa que ele fez foi correr para sua casa. E quando ele chegou na sua casa, os seus vizinhos perguntaram: quem é esse rapaz? Não é aquele que vivia mendigando, que era cego? Aí outros diziam: não, parece com ele, mas eu acho que não é ele, porque aquele lá era cego e mendigava. Olha só o que aconteceu. Houve um grande alvoroço por conta disso. Olha só o obstáculo. Os fariseus se incomodaram ao saber que aquele homem cego de nascença passou a enxergar. Por quê? Os vizinhos e até mesmo seus parentes, assustados com aquele milagre, levaram então, porque não sabiam, e nem mesmo o cego sabia aquele que havia curado a vida dele. E aí então pegaram ele e levaram até o templo para os líderes religiosos analisarem aquilo. Se aquilo lá era de Deus ou não. Olha só o mistério. Mas aí o que aconteceu? Devido a tamanha, né, o tamanho alvoroço que houve ali no meio do povo por conta desse grande milagre, né, de um homem cego de nascença passar a enxergar, os fariseus se incomodaram com isso. Olha só, aí começaram os interrogatórios. Os fariseus interrogaram o homem, depois interrogaram a sua família, aí interrogaram o homem de novo, e aí foi até que resolveram expulsar aquele homem que antes era cego e agora passou a enxergar. Expulsaram ele do templo. Uma pessoa que não enxergava passou a enxergar. Um milagre tão poderoso, porque todo mundo era testemunha de que aquele homem era cego de nascença. Os fariseus, em vez de ficarem orgulhosos, louvarem o nome do Senhor, não, eles ficaram incomodados com aquilo. Por quê? Porque eles não agiam corretamente. Eles não cuidavam do seu povo. Eles não estavam agindo corretamente. Olha só, diante desse episódio, Jesus utiliza a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Nós vemos as críticas a respeito dos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel. Então, essa atitude desses pastores, desses falsos pastores, ou seja, desses mercenários, já era uma profecia anunciada muitos anos atrás e que estava se cumprindo ali, naquele momento, com a cura daquele homem. Vamos fazer a leitura desta profecia que denuncia esses falsos pastores. Ezequiel capítulo 34, verso 1 a 5, e depois o verso 9 e o verso 10, que diz assim, ó: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Isso é Deus anunciando para o profeta Ezequiel para que ele profetizasse contra estes pastores. Olha só, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel
que se apacentam a si mesmo. Por isso que eles se incomodaram quando o milagre aconteceu. Porque eles apacentavam a si mesmo. Eles não apacentavam o seu povo. Não exerciam o ministério pelo qual foram chamados. Olha só, não devem os pastores apacentar as ovelhas. Jesus estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, anuncia para esse povo que eles não são dignos de apacentar as minhas ovelhas. Olha só, comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que esses pastores faziam? Eles comiam da gordura das ovelhas, se vestiam das lãs das ovelhas, matava as ovelhas cevadas, mas não apacentavam as ovelhas. Então eles só retiravam, eles só pegavam, eles só roubavam, mas não faziam a obra que deveria ser feita. Olha só, as fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, eles eram os mercenários. Jesus estava anunciando ao profeta: olha, profetiza contra este povo, porque eu estou muito irado contra eles, por causa das atitudes, por deixarem as minhas ovelhas, por não cuidarem das minhas ovelhas, por deixarem elas perdidas. Verso 5: assim se espalharam por não haver pastor. Não havia pastor. Deus estava dizendo: não existe pastor em Israel. Ezequiel anuncia que não existe pastor em Israel. E tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Quando a ovelha ela se espalha, ela se dispersa, ela é presa fácil para as feras. Olha só, o verso 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Este é um anúncio de Deus para os falsos pastores de Israel. Esta foi a profecia. Agora, ouviram essa profecia? Não. Continuaram. E aí Jesus, no verso 10, renova essa profecia, mostrando para eles através de uma parábola quem eles eram de verdade, confirmando a profecia anunciada por Ezequiel. Olha só, a aplicação desse assunto, vocês já perceberam que é incomodar. O falso profeta, o falso pastor, ele fica incomodado quando Deus começa a operar. O falso pastor, o falso mestre, ele fica incomodado quando um irmão, uma irmã é revestido de poder. Quando o milagre começa a acontecer, o falso pastor, o falso mestre, ele fica incomodado. Por quê? Porque ele vive da desgraça, da miséria do povo. Por quê? Ele vivendo da desgraça, da miséria do povo, ele consegue manipular o povo. Agora, quando o povo é abençoado, quando o povo é revestido de poder, quando o povo é curado, quando o povo é sarado, o que ele vai fazer? Ele perde o seu cargo, ele perde o seu ministério. Então, por isso que eles ficam incomodados. E é justamente por isso que aqueles pastores ficaram incomodados quando o milagre aconteceu na vida daquele homem. Segundo assunto, a porta das ovelhas. Na parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. O primeiro ponto: ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Então, só existe um caminho. E só existe uma porta de entrada. Então, esta é a primeira lição que nós aprendemos. E só existe um caminho. Só existe uma entrada para entrar no aprisco, para entrar, aleluia, onde as ovelhas ficam. Então, não adianta você querer procurar outros lugares, outras entradas. Só existe uma. Olha só. Segundo ponto. Ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Então, só existe um caminho para que você possa entrar no aprisco. E só existe uma porta. E quem é a porta? Jesus, ele se coloca como a porta. Então, você só tem um caminho e você só tem uma porta para poder chegar até a Deus. Jesus estava dizendo, olha, só tem um caminho de entrada no reino de Deus, porque nós estamos falando de uma parábola. E quem é essa porta? Sou eu. Então, se você não crê em mim, você não conseguirá entrar. Você pode criar muitas estratégias, pode criar vários outros atalhos, mas no final das contas você não entrará se não for através de Jesus. Olha só, Jesus afirma: eu sou a porta. E logo depois ele declara: eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos de Israel. Esta parábola ela está se referindo especificamente
para os líderes religiosos de Israel, para os falsos pastores, para os falsos mestres de Israel. Mas nós podemos tomar como exemplo, nós, como Igreja de Cristo, podemos tomar isso como exemplo, fazendo uma alusão ao que nós temos vivido em nossa geração, nos nossos dias. Mostrando para nós que hoje em dia existem também, continua existindo falsos mestres, falsos pastores, que não apacentam as suas ovelhas, que vivem da lã das suas ovelhas, que pastoreiam a si mesmo e que só querem viver da desgraça e da tristeza e da miséria do seu povo para poder manipular as ovelhas. Olha só, a parábola não é para as ovelhas. A parábola é para os pastores, denunciando a forma errada de suas ações. Mas, como eu falei, repetindo, esta parábola é voltada para os pastores e para os pastores de Israel. Jesus não está falando para a igreja que ainda não nasceu. A igreja ainda não nasceu, para os mestres que ainda virão. Mas nós podemos tomar como exemplo, porque a palavra de Deus ela é atual. Ela foi para Israel, mas ela serve como exemplo para nós, Igreja de Jesus Cristo. A aplicação desse assunto é um caminho e uma voz conhecida. Então, nós só temos um caminho para chegar até a porta das ovelhas. E, uma vez chegando nesta porta, nós ouviremos e reconheceremos a voz do bom pastor. Aleluia! As ovelhas verdadeiras, elas só atendem a uma voz, a voz do verdadeiro pastor. Terceiro assunto, a mensagem da porta. Então nós vamos agora analisar a mensagem da porta nesta parábola do capítulo 10, do verso 1 a 16, onde Jesus confronta os líderes religiosos de Israel em relação ao milagre que Jesus havia operado na vida daquele homem cego de nascença. Olha só, o significado contido na frase "eu sou a porta". Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Hebreus capítulo 4, o verso 14 a 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o significado contido na frase "eu sou a porta" indica que nós só temos um caminho e uma porta de entrada, que é Jesus Cristo. Então, aquele que deseja entrar no reino de Deus precisa aceitar através da fé a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o seu bom pastor. E a palavra aqui em Hebreus ela é muito clara, trazendo a confirmação para nós que existe apenas um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus. Mas não é qualquer um, é o Verbo encarnado, que habitou entre nós, viveu as mesmas dificuldades, provações que nós vivemos hoje em dia, mas sem pecado. Então nós devemos chegar com confiança diante do trono da graça através do bom pastor, através desta porta que é Jesus Cristo. Olha só, a aplicação deste assunto é pecado e salvação. Nós vemos aqui que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas ele declara objetivamente que ele é a porta e todos que se achegarem a ele achará pastagem. Todos que se achegarem a Jesus. Então, todos os pecadores. Jesus sabia que toda a humanidade estava em pecado e todos nós somos pecadores. E necessitamos de Jesus. Necessitamos entrar por esta porta. Segundo ponto da nossa lição, o aprisco das ovelhas. O primeiro assunto diz parábola ou uma alegoria. Vamos identificar o que significa cada uma delas. O que é parábola e o que é alegoria. Olha só. O que significa parábola, então? Geralmente as parábolas comparam situações do cotidiano com os princípios ou ensinamentos mais profundos, como a parábola do semeador, a parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, a parábola do bom pastor. Então, a parábola ela serve como uma comparação usando coisas do cotidiano para apresentar ensinos profundos. Agora, o que significa alegoria? A palavra alegoria tem origem no grego que significa falar de outra maneira, ou seja, falar de uma maneira mais simples, dependendo do público para quem você está anunciando a palavra. Se for para um público mais simples, então
você traz uma alegoria apresentando então uma forma de falar, uma maneira de falar mais simples. Se for um público mais estudado, mais letrado, mais intelectual, você então muda para uma palavra mais técnica, uma forma mais polida de se falar. Olha só, em termos gerais, uma alegoria é uma figura de linguagem ou um recurso literário em que uma história, poema ou imagem contém significado oculto ou simbólico, além do seu sentido literal. Mas nós vemos na parábola que Jesus contou do bom pastor, confrontando os líderes religiosos de Jerusalém, ele usou a alegoria dentro da parábola que ele anunciou para aqueles homens, para aqueles acusadores, trazendo uma figura do cotidiano, apresentando também uma maneira de falar simples, objetiva para a compreensão do povo, daqueles homens. Olha só, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática utilizando a parábola, pegando exemplos simples do cotidiano do povo para apresentar verdades espirituais profundas. Olha só, um exemplo em João capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele traz aqui uma simbologia do novo nascimento, do nascimento em si, para trazer uma verdade profunda para Nicodemos, falando: Nicodemos, se você não nascer novamente, ou seja, que envolve não somente mudança de caráter, mas mudança de dentro para fora, você não poderá ver o reino de Deus. A aplicação desse assunto é simples e profundo. Irmão, não queira inventar. Quando você for ministrar uma palavra, seja para os seus familiares, seja em uma conversa com os seus amigos, seja na igreja, seja em um seminário, seja no culto, seja num acampamento, num retiro, seja num congresso, não invente. A palavra de Deus, ela é objetiva. Se você inventar, você poderá estar reprimindo a ação do Espírito Santo. A palavra, ela já se revela por si só. Então você não precisa inventar. Tome como exemplo o que Jesus fez para trazer uma grande verdade para aqueles acusadores, para aqueles líderes, para aqueles falsos pastores. Segundo assunto, o aprisco das ovelhas. Olha só, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou uma porta. Olha só, as ovelhas, uma vez dentro do aprisco, eram supervisionadas pelo porteiro ou o próprio pastor, mantendo cada uma delas a salvo dos perigos externos. Agora, aqueles homens estavam fazendo isso? Estavam agindo dessa forma? Não, de maneira nenhuma. Olha só, a atividade pastoril é simbolicamente apresentada, mostrando como o pastor deve exercer o seu pastorado. É protegendo, cuidando, amando as suas ovelhas, não apenas se beneficiando da gordura e da lã que essa ovelha poderia lhes dar. Jesus, ele traz uma verdade tão transparente através de uma linguagem simples, mostrando, confrontando aqueles homens. Olha só, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja de Cristo com o Senhor Jesus, o nosso sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5, verso 4 confirma isso. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Pedro está anunciando, falando a respeito do arrebatamento da igreja. E nós, como ovelhas, devemos estar dentro do aprisco. Aleluia, para estarmos em segurança. E quem vai nos dar essa segurança? Quem vai promover essa segurança? O sumo pastor. Olha só, a aplicação desse assunto é atividade. Nós vemos que a atividade pastoril aqui, ou seja, as tarefas que o pastor tem, não é somente de manter as ovelhas presas dentro do aprisco, não. Mas precisa dar água, precisa dar comida, precisa aparar a lã, precisa passar óleo, passar azeite para curar as feridas, para prever de possíveis doenças. E tem que contar essas ovelhas, toda vez tem que fazer uma contagem dessas ovelhas, para saber se nenhuma delas dispersou. Entenda muito bem isso. Esse assunto está dizendo não somente do local do aprisco em si, mas da atividade relacionada com o ministério do pastor, de estar supervisionando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. Terceiro assunto do segundo ponto, um lugar de proteção. O aprisco era um lugar de proteção. O aprisco era um lugar de descanso. Ou seja, você só consegue descansar se você estiver protegido. Então o aprisco
era um lugar de descanso porque havia proteção. Agora, o povo de Israel estava totalmente desprotegido. Por quê? Porque eles não tinham descanso, porque não tinham pastores. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção, mas não oferece em si a proteção. É responsabilidade do provedor. Então, como eu falei, o aprisco é um lugar de descanso e proteção, mas as ovelhas, elas só vão ter essa proteção e esse descanso se alguém promover isso a elas. Elas por si só não conseguem se proteger. Nós não conseguimos nos proteger se não for através, aleluia, do revestimento do Espírito Santo em nossa vida. Sem o revestimento do Espírito Santo, sem nós estarmos alicerçados na palavra de Deus, que o nosso pastor nos concede, nós estaremos desprotegidos. Olha só, quem é o provedor desta proteção? Quem pode ser o provedor desta proteção? É o pastor. Portanto, a parábola denuncia os pastores de Israel por não proverem essa proteção às ovelhas. A referência a este lugar de proteção é a igreja. Não é como uma estrutura física, né? O lugar. Não, mas nós, o nosso templo, o nosso corpo é o templo, é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E quem vai prover a proteção? É o pastor, é Jesus. E Jesus usando a vida do pastor, a vida do ministro. Jesus está justamente denunciando aqueles pastores que deveriam prover a proteção para suas ovelhas. Mas o que eles faziam? Não protegiam a ninguém, somente a si mesmo. As afirmações eu sou a porta e eu sou o bom pastor expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Jesus diz: eu sou a porta. Não existe outra passagem. Você terá que passar por mim. Eu sou a porta. Mas eu também sou o pastor, eu sou o provedor da proteção para a sua vida. Eu promovo a proteção, eu promovo a cura, eu promovo o milagre, eu promovo o descanso, eu promovo a paz. Sou eu, Jesus. Olha só o que diz Colossenses capítulo 1, verso 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Aleluia. A aplicação deste assunto é proteção. A função do pastor, do ministro, tomando o exemplo desta parábola para os nossos dias. Então, quem é o provedor? O pastor. O pastor deve promover. Se você estiver em uma igreja, se você fazer parte de um corpo em que o pastor não faz parte do corpo, em que o pastor oprime a ação do Espírito Santo, saia desta igreja. Saia dessa igreja. Chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. Você está aprendendo com as nossas aulas? Se você perdeu alguma aula, alguma lição, nós temos uma playlist disponível para você poder maratonar todas as nossas lições. Isso é muito importante. Lá nós dividimos, né, por pontos para você poder, então, ter uma maior compreensão do assunto e também cada ponto nós separamos assim, justamente para seguir como a revista segue, né? E também você pode usar cada ponto para um estudo isolado, se você preferir. Então, vá até a nossa playlist, tem muito conteúdo em nosso canal para você poder estudar a palavra de Deus. E dentro do nosso canal você tem aulas gratuitas de teologia, o que nós estamos apresentando aqui de uma forma objetiva e simples, como a palavra de Deus é simples, assuntos teológicos para você poder aprender. Então, talvez você esteja pagando caro aqui e ali, e é o mesmo conteúdo que nós apresentamos aqui no nosso canal. Então, em nome de Jesus, inscreva-se em nosso canal, participe das aulas, deixe o seu comentário, hashtag estou aprendendo, porque, olha, nós tratamos com muita seriedade as lições que nós apresentamos aqui em nosso canal. Então, inscreva-se em nosso canal, faça parte da nossa classe preparatória e você estará entrando em nosso radar de oração. Sim, todos os dias apresentamos todos os nossos inscritos a Deus, apresentamos a sua família a Deus, para que você seja abençoado, para que você ajude a esta obra a crescer ainda mais, para que nós possamos alcançar notoriedade dentro deste ambiente, né, que é a rede social. Existem muitas pessoas agindo errado, falando
coisas que não devem, falando coisas que não estão na Bíblia, não falando a verdade, mas falando mentiras para te enganar. E nós privamos, nós estamos debaixo da bênção do nosso pastor, da nossa igreja, do nosso ministério. Nós não estamos fazendo esta obra aqui para ganhar dinheiro, mas nós fazemos para pregar a palavra de Deus e fazer com que mais e mais pessoas tenham conhecimento da verdade da palavra de Deus. Olha só, vamos agora então para o terceiro e último ponto da nossa lição. Que lição maravilhosa, né? Onde nós estamos estudando a fundo, né? Fazendo uma exegese da parábola do bom pastor. O terceiro assunto diz a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Será que existe uma distinção? De tudo que você já assistiu, de tudo que você já estudou, existe ou não uma distinção? Hoje em dia, está complicado isso. Está complicado. Olha só, o primeiro assunto diz o bom pastor. Então nós vamos comentar agora a respeito do bom pastor. E aí depois, ao final, você dê a sua conclusão. Faça o seu comentário e dê a sua conclusão a respeito disso. Olha só. A missão do bom pastor é oferecer. Então, qual é a missão do bom pastor? O bom pastor, ele tem a missão de oferecer vida, proteção e provisão para as suas ovelhas, tanto na perspectiva eterna e celestial da salvação. Então, o bom pastor, ele promove vida, proteção e provisão para a salvação das suas ovelhas, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto a forma de viver no mundo. Ou seja, não é somente cuidar da alma, da sua vida eterna, mas também da sua vida enquanto aqui na terra. Essa é a missão do bom pastor. Essa deve ser a visão do bom pastor. Romanos capítulo 8, verso 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando nós aceitamos a Jesus pela fé, passamos a ser ovelhas do seu aprisco, nós temos, já aqui na terra, nós devemos ter a imagem, semelhança do Senhor Jesus. Não é só na glória, não é só quando entrarmos no reino de Deus, não, mas é agora, é nesta vida. E quem tem a missão de promover isso, de promover vida, de promover proteção, de promover provisão? É o pastor, é o bom pastor. Olha só, quem entra no seu aprisco, no espaço de proteção, encontra a vida verdadeira. Então quem entra no aprisco do bom pastor, tem proteção, tem paz, tem alegria, tem vida verdadeira. João capítulo 20, verso 31 diz: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Se Jesus é o bom pastor, se Jesus é a porta, então, se nós entramos por essa porta e ouvimos a voz deste pastor, nós passamos a ter vida, e vida em seu nome. Olha só, a aplicação desse assunto é vida. Jesus nos concede vida. É a missão do pastor. É a missão do pastor que é usado como instrumento do Senhor e é a missão de Jesus. O sacrifício de Jesus, a missão do sacrifício de Jesus era trazer vida para o seu povo. Agora, vamos analisar o mercenário. Então nós vemos que a missão do pastor, do bom pastor, é promover vida para as suas ovelhas. Não somente vida ao entrar no reino de Deus, mas vida aqui enquanto vivemos na terra. Mas e a função do mercenário? As atitudes do mercenário, a missão do mercenário, o que, que é? Olha só. O verso 12 do capítulo 10 do Evangelho de João apresenta então a figura do mercenário, que significa que age ou trabalha apenas por interesse financeiro. Então essa é o primeiro significado do mercenário. É aquele que age ou trabalha apenas por interesse financeiro, por dinheiro ou algo que represente vantagens materiais. Irmão, pelo amor de Deus, você que está assistindo a esta aula ou que vai assistir, analise muito bem isso e compare. Eu não estou induzindo ninguém aqui a sair da sua igreja, da sua congregação, mas você precisa abrir os teus olhos. Você precisa abrir os teus olhos espirituais. Jesus, através do Espírito Santo, está trazendo esta lição justamente para que o seu povo abra os olhos e veja, será que a missão que está acontecendo é a missão de um bom pastor ou é a missão de um mercenário? Se for a missão de um mercenário, olha só, ele só trabalha para quê? É o que Ezequiel profetizou. Só apacenta a si mesmo. É o mercenário, é o falso pastor. Olha só, ainda tem mais. O mercenário é o que trabalha ou serve por um preço ou um soldo ajustado. Soldo quer dizer salário. O soldado oficial que troca de soldo, ou seja, troca o seu trabalho por um salário e serve em um exército estrangeiro. Você já viu aí nas redes sociais
muitos soldados brasileiros que foram lutar na Ucrânia contra a Rússia, porque estavam sendo pagos para isso, mas eles só vão lá para fazer a sua função, que é o que? Matar, e somente. Ele não tem amor pelo próximo, ele não tem nada, ele só está indo lá com um objetivo: matar e ganhar o seu dinheiro. Esta é a função do mercenário. Não é a função de promover vida, mas é a função de promover morte para alcançar o seu objetivo financeiro. Olha só, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. O mercenário traz consigo a morte, em vez de construir, de promover vida. Ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Por quê? Porque ele está sendo pago para isso. Só para isso. Ele não é o bom pastor. Ele não promove vida. Ele só está ali para cumprir a sua função e mais nada. Ele não tem misericórdia. Por isso ele se beneficia da morte, da miséria, da desgraça. Deus está falando aqui com você. Aleluia. Deus está falando comigo aqui. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Entre o povo de Deus. A aplicação desse assunto é ladrão e bandido. O mercenário, ele nada mais é do que um ladrão e bandido. Esses falsos líderes que têm se levantado, falsos mestres que têm se levantado na nação brasileira, são ladrões e bandidos. Porque eles não promovem vida, promovem divisão. E a divisão promove o quê? Promove morte. Só promove morte. Só promove o caos. Então o mercenário, ele promove o caos. Esses falsos líderes, falsos mestres, estão promovendo o caos. Porque são ladrões e são bandidos. É a palavra, irmão. Você quer brigar? Não brigue comigo. Mas é a palavra de Deus. Nós não podemos fugir desta verdade. Aquele que foge desta verdade, que confronta a nossa alma, é mercenário. Se o líder, se o pastor, se o mestre, ele não traz uma palavra que promove confronto para a nossa alma, ele não é pastor, ele é mercenário. Por quê? Porque o Espírito Santo, o que ele faz? Ele confronta a nossa alma. Se você traz uma palavra que reprime a ação do Espírito Santo em confrontar a alma do pecador, o pecador não se arrepende. Então você é mercenário. Você é ladrão e bandido. Terceiro assunto, lobos vorazes versus o bom pastor. Então, além de nós termos o mercenário, que não promove vida, só promove a morte, que não está nem aí com as suas ovelhas, não está nem aí com o aprisco, não está aí com nada, ele só está preocupado em apacentar a si mesmo e a cuidar de si mesmo em troca de um salário, de um benefício próprio. Agora vem ainda os lobos. Por quê? Vendo que o rebanho está disperso, desprotegido, quem vem atacar? O lobo. Então quem é o lobo voraz aqui? Qual a simbologia dos lobos vorazes? São os demônios, é o diabo, é os inimigos. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, que não é o pastor, que de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa todas as ovelhas. Todas as ovelhas. Aleluia, Deus está falando aqui. Deus está falando com você, abrindo os teus olhos, abrindo o teu coração, através do Espírito Santo. Você que é ovelha, você que é pastor. Aleluia. Olha só, os lobos vorazes simbolizam os falsos mestres, mas também podem simbolizar os demônios, os inimigos que querem destruir, acabar, que querem ridicularizar a obra do Senhor. Olha só, o que os lobos, eles promovem? Eles apresentam doutrinas enganosas, eles comprometem a fé recebida do evangelho, eles criam ilusões para enganar, levando consigo as ovelhas desatentas, eles promovem também, possuem intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Essa é a ação dos lobos vorazes, dos falsos mestres, dos falsos pastores, da ação do diabo, a ação diabólica do diabo, é tudo isso. Mateus capítulo 7, verso 13 diz: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque os falsos mestres, o mercenário, os lobos vorazes, eles vão promover uma porta larga. Ah, mas não é assim, não precisa orar tanto assim, não precisa jejuar, não precisa orar no monte, não precisa, tudo isso para quê? Para causar divisão, para gerar o caos, para desproteger as ovelhas do Senhor Jesus.
Olha só, mas a palavra de Deus ela está confrontando, olha só, dizendo: entrai pela porta estreita. A porta do aprisco, ela não é larga, ela é estreita. Por que a porta do aprisco é estreita? Olha só que mistério. Por que a porta do aprisco é estreita? Ela é estreita para que o pastor que fica na porta recebendo as suas ovelhas possa contar cada uma delas. Por isso que a porta é estreita. Agora, para o mercenário, para ele a porta, se ela for larga ou for estreita, para ele tanto faz. Ele não está preocupado. A preocupação dele é que elas entrem e ele se beneficie do que elas podem dar e está tudo certo. Mas o verdadeiro pastor, ele fica ali, ó, como porteiro, e ele olha no olho de cada ovelha. Ele sabe, olhando no olho de cada ovelha, do que elas precisam. Por isso que a porta é estreita. E é o que Mateus está nos dizendo aqui, olha: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz ao quê? À perdição. E muitos são os que entram por ela. Infelizmente, são muitos os que entram por ela. Por quê? Porque não tem pastor, é mercenário. A aplicação deste assunto é a atenção. Tenha a atenção. Aonde você está entrando? Quem é o pastor da sua igreja? Quem é o seu líder religioso? Quais as atitudes dele? Eu não estou aqui para causar divisão, irmãos. É a palavra de Deus que está nos confrontando nesta aula. Ela está nos confrontando, nos fazendo raciocinar, nos fazendo refletir. Precisamos tomar muita atenção, porque os lobos estão à espreita, esperando um deslize. Se o pastor não estiver ali, ó, alicerçado, e se as suas ovelhas não ouvir a voz do pastor, pastor aqui eu quero dizer Jesus, pastor Jesus, e o pastor, o seu líder religioso, que é usado por Jesus, que é instrumento de Jesus. Tome muito cuidado, tenha atenção, tenha muita atenção. Chegamos à conclusão da nossa aula. Irmãos, quantas coisas nós aprendemos. Que você seja revestido do poder de Deus. Vamos para a nossa conclusão da lição de hoje, que diz assim: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e o reconhecem, seguindo-a. Desta forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Eu quero agradecer por você ter ficado até este momento do vídeo conosco, até o final desta aula. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Isso é muito importante para nós. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, abençoar a sua vida. Eu quero aqui deixar a minha homenagem a todas as mães. Que Deus venha abençoar cada uma delas em nome de Jesus Cristo. Olha só, reveja todos os pontos que nós comentamos. Reveja o ponto 1, Jesus, a porta das ovelhas. O ponto 2, o aprisco das ovelhas. E o ponto 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. E lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar.